Senhor. Deus é bom, tem misericórdia e dura para sempre. Ezequiel 33 diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, vendo-lhe que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aqueles que ouviram o som da trombeta não se der por avisado, vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade. Mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, se tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, e o seu sangue eu demandarei da sua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não converter do seu caminho, morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Glória a Deus. E a palavra diz aqui, louvado seja Deus: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Só até aí, louvado seja Deus. Só mais uma palavra aqui, ó. Na verdade, era esse versículo aqui que eu queria ler principalmente. Diz assim no versículo 33. 31, 32, 33. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como meu povo e ouvem as suas palavras, mas as pões por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o coração segue a sua avareza. E eis que tu és para ele como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as suas palavras, mas não as pões por obra. Mas quando vier isso, eis que está por vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Essa é a mensagem que ardeu no meu coração nesse dia. Saberão que houve no meio dele um profeta. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade de te servir, de te adorar, de te exaltar, pelos olhos abertos, Senhor, pela vontade de fazer a tua obra acima de todas as coisas, meu Senhor. Eu te louvo, meu Deus amado, pela disposição, por tudo, Pai. Continua conosco, Pai amado, Pai querido, nós precisamos de Ti. Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer. Abençoa a ministração dessa noite. Fala aos nossos corações. Estabelece o seu querer, a sua vontade, meu Senhor. Que nós possamos ser verdadeiramente profetas na nossa geração. Que realmente, Pai, nós possamos ser boca sua nessa terra. Em nome de Jesus, meu Deus. Que nós possamos ser achados, Senhor, na tua dispensação, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa esse culto. Fala conosco. Despedaça todo o jugo, todo o peso, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Estabelece a sua vontade nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje. Na verdade, Deus falou no meu coração e eu não tinha lido o versículo, esse versículo especificamente. Mas o Senhor tinha falado: saberão que há profeta em Israel, que passou um profeta por aqui. Muitas vezes Deus está falando, madrugando e falando. Deus está usando seus servos, seus profetas, para falar do tempo que há de vir, das dificuldades, do tempo de luta, de perseguição. E muitas pessoas elas estão como dormindo, literalmente dormindo, nos seus afazeres, nas suas vontades, fazendo o que bem entendem e não estão apercebidos. A palavra do Senhor diz, irmãos, e isso é muito claro para a minha vida e é muito
que os tempos difíceis virão, tempos de luta, tempos de guerra, tempos de dificuldade, tempos de perseguição, uma perseguição que ainda não foi vista, mas muitos estão dormindo desapercebidos, muitos estão fazendo, como diz a palavra, comendo, casando, se dando em casamento, vivendo, passeando, mas não estão percebidos, dobrando os joelhos, constantes ali em oração na presença de Deus. Tem muita gente desapercebida, desatenta. Tem muita gente vivendo a sua vida de qualquer forma. Mas Ezequiel capítulo 33 vai dizer que o Senhor chamou por atalaia. Atalaia é o quê? É uma pessoa que quando ela vê o perigo, ela avisa. Lá vem o perigo. Tem coisas para acontecer. O atalaia está falando, ele está gritando. O atalaia ele ficava em cima do muro ali, mas não é no muro inconstante, não. É literalmente. As cidades antigamente elas eram cercadas por muros, porque isso era proteção para aquelas cidades. E o atalaia ele ficava lá em cima, observando aquilo que estava por vir ali sobre aquela cidade. O atalaia ele ficava no alto. E quando ele via que vinha um perigo, ele tinha que tocar a trombeta e avisar para as pessoas lá dentro. Lá vem, tem perigo. E cada som significava algo. E aí a palavra diz que hoje o Senhor me chamou, te chamou por atalaia. O que é o atalaia? É isso, alguém que avisa, alguém que está atento, alguém que está vigiando, alguém que não está disperso, alguém que está em constante vigilância, buscando ali, observando. O atalaia observava longe, ele via longe. E assim temos que ser, principalmente na geração que a gente está vivendo. Uma geração onde nós precisamos estar mais conectados com Deus do que nunca. Estarmos conectados com a vontade do Senhor, com a palavra do Senhor, com aquilo que Ele falou. Que os nossos princípios, que aquilo que Deus mandou, os mandamentos, sejam guardados na tábua do nosso coração. Que a gente possa, cumprir e obedecer aquilo que Deus mandou. Porque, como diz a palavra, Mateus capítulo 24, a aflição está por vir, dias difíceis estão por vir, e Deus está falando, Deus está avisando, e tem muitas pessoas querendo lutar com o seu próprio braço, achando que vai resolver alguma coisa. E eu quero dizer hoje aqui que o Senhor tem avisado, Ele tem levantado atalaias dos 4 cantos da terra, para avisar o povo, para buscar Ele enquanto se pode achar, para se prostrar, para se render, para orar mais, para ler mais, meditar mais, proclamar mais a palavra, para ter boca profética na nossa geração. Eu não sei você, mas eu não fui chamado para ficar sentado no banco. A gente foi chamado para ser boca profética na nossa geração. A gente foi chamado para pregar o Evangelho onde Deus nos enviar, sem medo, com coragem do Senhor, ousadia do Espírito Santo. Nós somos chamados para ser atalaias do Senhor. Nós somos chamados para chegar em um lugar e fazer a diferença. Fazer a diferença espiritual na vida das pessoas. Fazer com que a pessoa que chegue perto de nós, ela possa sentir algo de Deus diferente. Ela possa sentir temor de Deus. Ela possa sentir vontade de se prostrar diante do Senhor. Ela possa sentir vontade de se render. A gente não foi chamado para ser covarde, para ficar parado, para ficar sentado no banco. Nós somos chamados para proclamar o
alguém nessa geração que vai alcançar alguém para o Senhor Jesus. Quando o servo de Deus ora, quando ele clama, o inferno treme, as cadeias são quebradas, as algemas, as prisões são destruídas. Mas muitas vezes nós estamos o quê? Dormindo lá na torre de vigia. Está na torre, mas está dormindo. Está na torre, mas está disperso. Meu Deus, está na torre, mas está sem fazer nada. O atalaia, ele tem que avisar, ele tem que estar na torre de vigia, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E olha como é grave, irmãos. Deus falou muito comigo nessa tarde sobre essa palavra no meu coração. Porque tem horas que você lê a palavra para Deus falar com você, tem horas que o Espírito Santo fala dentro de nós. E foi assim que essa palavra veio ao meu espírito hoje. Quando você vê o perigo, você que é servo de Deus, é servo do Senhor. Quando você vê o perigo e não avisa, e não proclama, e não fala, e o perigo vem e atinge alguém, se você não avisar, Deus vai requerer o sangue da sua e da minha mão. Está escrito aqui, ó. Está escrito assim, ó. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, avisa eles. O Senhor estava falando com Ezequiel, eu te chamei. Eu te chamei para você fazer alguma coisa, você é profeta. Avisa o povo, e ele fala assim, ó. A ti, pois, ó filho do homem, essa palavra é muito forte. Ezequiel, capítulo 33, no seu versículo 7. Eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e anunciarás da minha parte. A gente tem que ouvir a palavra da boca de Deus e anunciar. Mas como é que vai ouvir a palavra da boca de Deus se não tem comunhão, não tem intimidade, não está clamando, não está orando? Para a gente ouvir algo do Senhor, a gente tem que ter ouvidos espirituais para escutar. E quando a gente para, irmãos, né, é tanta coisa que a gente tem escutado nos últimos dias, que a voz de Deus muitas vezes fica escondida ali no meio de tanta informação. E de verdade, a gente tem que abafar essas informações e ouvir a voz do Senhor. Porque quem determina a minha vida é Deus. Quem determina a vida da sua família é Deus. Quem determina o que vai acontecer amanhã no seu país, na sua nação, seja onde for, no seu trabalho, é Deus. Não são vozes, não são notícias. É Deus quem determina o que vai acontecer. Então, meu ouvido e o seu ouvido tem que estar atentos para a voz do Senhor. Porque o atalaia vai ouvir da voz da boca de Deus e anunciar. A gente tem que ouvir do Senhor para poder passar para as pessoas. E não ficar ouvindo tudo que a gente está ouvindo por aí. Tem muitas palavras aí para abater, para desanimar, para amedrontar, para parar, para fazer desistir, desestimular. Mas quem tem a última palavra é o Senhor. Mas como que você vai anunciar isso? Se a gente, eu e você, não clamarmos, não dobrarmos o nosso joelho, não nos humilharmos diante da potente mão de Deus, como é que a gente vai anunciar o que Deus quer para a nação, o que Deus quer para a sua casa, o que Deus quer para a igreja? A ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e anunciarás da minha parte. Você só tem como anunciar a palavra de Deus para alguém se você ouvir dele. E você só tem como ouvir dele se você se humilhar, se prostrar, se render. Para com essa dispersão. Por isso eu entendo quando Deus fala que virá um tempo difícil para a igreja. Eu super entendo. Porque muita gente está dentro da igreja, mas está longe de Deus. Não abre a Bíblia, não ora, não busca, não jejua, não consagra, não faz nada, mas está na igreja. Tem milhões assim. Por isso que o Senhor vai permitir um tempo difícil para a igreja. Para que as pessoas realmente venham pedir, por favor, Senhor, se levanta a nosso favor. Irmãos, todas as vezes do povo de Deus, quando eles passavam as lutas, as dificuldades, é porque o próprio povo cavava isso. Eu estou falando da palavra, da Bíblia Sagrada. Todas as vezes que o Senhor permitiu aflições na vida do povo, foi porque o próprio povo se afastou de Deus.
sacudir a terra, para que as pessoas entendessem que é Ele que reina, que é Ele que governa, que é Ele que pode todas as coisas. Deus quer ser adorado, quer ser exaltado. O Senhor, irmãos, Ele quer ser glorificado pela nossa vida. Mas a gente muitas vezes está, para lá e para cá, dispersos. E a palavra diz aqui, no versículo, vou ler o 8. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para ele se desviar do seu caminho, morrerás esse ímpio na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu demandarei da sua mão. Muitas vezes Deus está avisando, Deus está mostrando, e aí a gente não fala, não profere a palavra, não ora por uma pessoa, não vai lá e olha, assim diz o Senhor para a sua vida. Se converte dos seus maus caminhos, se arrepende dos seus erros. Nós não falamos, nós ficamos calados. E o Senhor está mandando, o irmão João Batista, ele foi levantado para pregoar que Jesus, o reino de Deus estava ali já. É chegado o reino de Deus. E sabe, João Batista, irmãos, ele vivia no deserto, comendo gafanhoto, mel silvestre, se vestia de pelo de camelo ali, né, de bicho. Mas ele pregava, ele fazia a vontade de Deus, e as pessoas iam até ele, porque ele tinha coisa para dar, irmãos. E muitas vezes a gente não tem nada para dar. Sabe, a palavra diz que nós somos dispenseiros do Senhor. O que é dispenseiro? É alguém, uma dispensa. Você olha para uma dispensa, você espera que ali tenha uma comida, um arroz, um feijão, que tenha alimento. O Senhor, irmãos, nos levantou como dispenseiros. E Ele também quer que as pessoas olhem para nós, elas esperam encontrar alguma coisa de Deus. E elas olham para a gente e falam, meu Deus, estou vazio, cheguei perto dessa pessoa, vou sair mais vazio ainda. Não, um profeta não é assim. Um homem de Deus, uma mulher de Deus verdadeiro, que ora, que clama. As pessoas têm que chegar perto de nós e sair diferente. Não por nossa causa, que a gente não tem nada, mas por causa do Espírito Santo que está dentro de nós. Por causa da palavra de Deus que está dentro de nós. Por isso, irmãos, muitas pessoas estão perecendo. E pode ter certeza que algumas delas Deus vai requerer da sua mão, muitas vezes. Pessoas do seu lado que muitas vezes você podia falar e você não fala nada. Que você podia pregar e você não prega. Que você podia orar e você não ora. Que você podia dar um testemunho e você não dá um testemunho. Vidas serão cobradas das nossas mãos. Se a gente não se levantar como profeta na nossa geração. A palavra diz: o ímpio ele morre porque ele está na impiedade, Deus permite. Mas ele levanta pessoas para falar, olha, se transforma, se renda aos pés do Senhor, larga essa vida. Porque Deus não tem, eu li aqui para vocês, irmãos, não tem prazer na morte do ímpio, está escrito aqui, eu li, mas que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos. Precisa se converter, mudar de vida, ser transformado pela palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe aí? Meu Deus, ao clamor no coração de Deus, irmãos, eu posso sentir quando eu ministro agora aqui, ao clamor no coração de Deus, para que você e eu, a gente se levante. Mas se levante como profeta, se levante como ungida de Deus. Ao clamor no coração de Deus, porque vidas estão perecendo. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que a gente faça alguma coisa, que a gente pregue, que a gente se levante, que a gente diga como João Batista, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a pregação dos homens de Deus. Foi a pregação de João Batista, foi a pregação dos apóstolos, foi a pregação de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Você que está escutando essa mensagem, se arrependa dos seus caminhos maus, se arrependa dos seus erros, dos seus pecados.
mas precisa ser transformado, renovado em entendimento pela palavra de Deus. E eu sei que Deus tem levantado nos 4 cantos dessa terra homens e mulheres ousados, com coragem, cheios do Espírito Santo, para proclamar, para falar. Só que muitas pessoas estão dormindo, estão dispersas, não querem fazer o que Deus está falando. A palavra diz: quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, quando você avisar, olha, se converte, muda de vida. Quando você falar isso e ele não se converter, ele vai morrer na sua iniquidade. Mas o sangue não vai ser requerido da sua mão, profeta, da sua mão, atalaia. Então não queira pagar esse preço. Fale de Jesus, pregue o Evangelho, fale do arrependimento. A gente vive tempos, irmãos, daqui a alguns meses ou alguns anos, eu não sei, nós vamos estar vivendo tempos muito mais difíceis, eu creio, porque a palavra tem que se cumprir. Diz, amados, a palavra que por se aumentar a iniquidade, o amor das pessoas vai se esfriar. E quando o amor das pessoas se esfria, vem o desânimo, vem a desesperança, vem a falta de vontade. Mas eu e você não fomos chamados para voltar atrás, para desanimar, para esfriar amor, não. A gente foi chamado para levantar vidas. Para sobre mim o Espírito Santo de Deus, sobre a sua vida. O Senhor nos chamou como profeta. A palavra diz, eu vou ler aqui, que está ardendo no meu coração, Isaías 61. Eu vou ler, irmãos, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e sobre você. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes se lhe deu ornamento de cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E a palavra continua dizendo, eu quero dizer porque está ardendo no meu coração, no versículo 6, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, chamarão ministros do nosso Deus, comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriarei. Nós somos chamados para isso. Esse é o chamado do profeta ungido, do servo de Deus. Isaías 61 é o nosso chamado. O Senhor não chamou a gente para sentar no banco ou ficar em casa no sofá, acomodado com a vida, deixando a vida passar. Sabe o que Deus falou comigo hoje na minha casa? Tem muita gente vivendo a vida, deixando ela passar, vendo a vida passar, sem se levantar para fazer diferença em nada. Eu estava lá hoje trabalhando, o Senhor falou no meu coração, tem pessoas que não fazem diferença em nada, porque elas querem ficar sentadas, acomodadas, sem fazer nada. Mas Deus chamou a gente para ser diferente. Não ser melhor que o outro, mas fazer a diferença no meio de uma geração corrompida. Deus chamou eu e você para sermos profetas. A palavra diz, eu li aqui, saberão que houve um profeta no meio deles. Um dia, irmãos, quando a gente partir dessa terra, ou quando Deus nos enviar para um outro lugar, as pessoas que estão ao seu redor, que passaram pela sua vida, elas têm que entender que passou um profeta, uma profeta no meio deles. Louvado seja Deus. Que passou uma mulher de Deus naquele lugar, que passou um homem de Deus naquele lugar.
O Senhor tem chamado a gente para dar frutos. João Batista foi uma voz que clamava no deserto. Ele estava sozinho, irmãos. Os profetas, eles não têm muitas companhias. Eles ficam sozinhos mesmo. E isso o próprio Deus permite para que possa também mais ouvir Deus. Só que, irmãos, a gente precisa despertar. Nós precisamos despertar enquanto é tempo. Você que está escutando essa mensagem, você foi chamado para profeta. Você foi chamado para proclamar. Se levanta e proclama. Se levanta e fala que Deus manda. Fala a palavra. Ah, não tenho nada para falar. Conta o seu testemunho. Fala alguma coisa que venha do Senhor para edificar vidas. Pessoas estão perecendo porque nós estamos calados. E quando a igreja se cala, a terra perece, irmãos. Quando a igreja se levanta, há a vitória do Senhor na terra. Se levanta a igreja. A igreja do Senhor tem que se levantar. Tem que ser uma igreja corajosa. Tem que ser uma igreja cheia da presença de Deus. Tem que ser uma igreja que está disponível, disposta a fazer a vontade do Senhor. Tem que ser uma igreja que faz a diferença na terra. Muitos lugares estão querendo ser igual ao mundo, trazendo o mundo para a igreja, mas a gente foi chamado, você e eu, para fazer a diferença. Porque se fosse para estar igual estava, a gente não estava aqui. Nós somos chamados para fazer a diferença. Eu não sei se arde isso no seu coração, mas no meu queima. Nós somos chamados para falar, irmãos. O Senhor traz a minha lembrança uma passagem da Bíblia onde o Senhor manda Moisés enviar os espias. E você conhece essa palavra? Deus manda 12 pessoas espiarem a terra. Vai lá. E eu só quero te falar o poder que há numa voz profética. O poder que há em alguém com coragem, com ousadia. O poder que há em alguém que faz a diferença. Foram 10 pessoas enviadas para espiar a terra. Desculpa, 12 pessoas. Foram 12 pessoas. 10, a maioria, tinha medo, a maioria, irmãos. Essa palavra é tão forte. Se você pudesse sentir o que eu estou sentindo aqui. A maioria não queria confiar em Deus, queria confiar em circunstâncias, queria confiar nos gigantes, confiar no que estava vindo. Mas se levantam duas vozes proféticas no meio da multidão, que se chamavam aqui Josué e Caleb. Eram 12, só duas vozes proféticas, mas eles não deixaram de falar. A palavra diz que Caleb levanta a voz e fala: manda todo mundo se calar. Porque quando aqueles espias começam a contar que lá a terra era bonita, mas que tinham gigantes, e eles iam ser destruídos, começam a falar aquela coisa negativa. Os 10 espias começam a difamar a terra e infamar, né, que diz a Bíblia. A falar como se Deus não tivesse poder. Se levanta a voz profética de Caleb e fala: subamos animosamente. Porque se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar, nós vamos vencer, nós vamos conquistar. É uma voz profética que muda a história, irmãos. Pessoas covardes, elas olham para trás e voltam. Mas vozes proféticas, elas prosseguem. E Caleb, está aqui na Bíblia, irmãos. Números. Ele diz assim, olha. Eu vou ler para você capítulo 14 do livro de Números. No versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e não a dará. Terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo dessa terra, porque são eles o nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temas. Uma voz profética faz toda a diferença numa circunstância. Uma voz profética tem poder de libertar, de levantar, irmãos. A igreja tem que ter voz ativa, profética. Nós precisamos. Caleb
fala a vontade de Deus. Olha, se o Senhor se agradar de nós, chega, acabou. É assim que a gente tem que ser. O problema é que no meio da igreja, o povo, quando eu falo igreja, eu estou falando dos 4 cantos da terra, não só aqui. O problema é que a maioria é igual aqueles 10 homens. Olha para a circunstância, olha para o tempo, olha para a dificuldade e coloca essas coisas numa posição maior do que o Senhor. Mas, irmãos, não há nada maior do que o nosso Deus. Não há nada mais poderoso do que o nosso Deus. Então a gente precisa colocar as coisas no lugar certo. Deus é soberano. E aí Caleb, ele fala isso. E o Senhor se agrada de Caleb e faz uma promessa para a vida dele. Você precisa ter voz profética nessa geração. Você precisa fazer a diferença. Tem pessoas morrendo, sendo destruídas, porque elas não sabem, não entendem, não compreendem. Mas eu e você, que temos visão espiritual, a gente precisa abrir a boca, como a atalaia do Senhor, e falar aquilo que vem da parte de Deus, seja uma palavra boa, seja uma palavra ruim. Deus me traz a lembrança, eu já vou encerrar. Jeremias era uma voz profética também, irmãos, a Bíblia está recheada de vozes proféticas. E Jeremias, o povo vai até Jeremias e fala: Jeremias, preguei essa palavra há pouco tempo, lá na TV Shalom. Jeremias, a gente vai para o Egito quando Nabucodonosor invade ali Israel, Judá. A gente vai para o Egito buscar socorro ou a gente fica aqui? Olha aí para o Senhor, Jeremias, porque o que você falar da parte de Deus, a gente vai fazer. Sabe por que eles foram até Jeremias? Porque Jeremias era a boca de Deus, era um homem de Deus. Aquelas pessoas não tinham direção. Então Jeremias vai orar, fica 10 dias orando, irmãos, pedindo direção a Deus. Ele passa 10 dias clamando ao Senhor. E o Senhor manda a mensagem assim: não é para descer ao Egito. Não subas ao Egito. E Jeremias vem para o povo e fala: olha, não é para subir ao Egito. Não é para ir. Deus mandou ficar aqui. Sabe o que o povo faz? Jeremias, a gente vai mesmo assim. Porque está cheio de gente querendo ouvir a voz de Deus. Só para consciência. Mas na verdade eles não querem fazer a vontade de Deus. Só quer ouvir: ah, essa é a resposta, tá bom, mas eu vou fazer o que eu quero. Perece, irmãos. Essas pessoas pereceram no Egito. Porque quando Deus fala não, é não. Quando Deus fala sim, é sim. Quando Deus fala busca, é para buscar. Quando Ele fala para, a gente tem que escutar e ouvir e fazer aquilo que Deus está falando. Então nessa noite a mensagem para a minha vida, para a sua vida é: não seja somente atalaia de boca, mas use a sua boca para falar a vontade de Deus para as pessoas. Você não precisa, irmãos, esperar o dia de amanhã, porque amanhã a gente não sabe nem se vai chegar. A palavra diz que é Deus que sabe o nosso destino, o nosso dia, amanhã, depois. Basta cada dia o seu mal. Não é para a gente ficar ansioso, desesperado, mas é para a gente ser voz profética. Grava isso nessa noite. Você foi chamado para ser voz profética. Todos que passarem pela sua vida, você precisa proclamar. Sabe por quê, irmão? Você pode até escolher ficar sentado no sofá. Você pode até escolher ficar cruzado os braços no banco da igreja. Você pode até escolher ficar deitado na sua cama e não fazer nada. Mas um dia, Deus vai requerer da sua mão o sangue de muita gente. Está escrito aqui na palavra. Depois você lê de novo, Ezequiel capítulo 33. Se a gente escolhe ficar prostrado, Deus vai deixar, irmãos. Mas um dia Ele vai requerer de nós. Porque Deus não levantou você e eu para a gente ficar prostrado. Deus não tirou a gente da lama, do charco de lodo, para a gente ficar prostrado. Deus levantou a gente, firmou os nossos passos, colocou o nosso pé na rocha, colocou um novo cântico na nossa boca, para a gente proclamar a palavra do Senhor.
continuar perecendo, porque a escolha não é nossa, é de cada um. Muitas pessoas você vai pregar, você vai testemunhar, você vai orar, e essas pessoas não darão ouvidos para você, isso é normal. Mas você fez a sua parte. Você ministrou sobre aquela vida. Deus não vai requerer de você, porque você não ficou calado. E é assim, irmãos, que a gente tem que buscar viver. Deus requererá de nós todas as pessoas que passaram pelo nosso caminho. Porque ninguém entra na nossa vida à toa. Ninguém passa por nós à toa, irmãos. Todo mundo que passa pela sua vida tem um propósito de Deus. Por isso que é um momento, ela passa e depois ela vai embora. Ou muitos ficam ao nosso lado. Mas o importante é você saber, não está do seu lado à toa. Se levante nessa noite. Se levante como profeta de Deus. Se levante como um chamado que foi colocado diante de você, em cima de você, na sua cabeça. Há um chamado de Deus, há uma unção de Deus, para que a gente faça algo. Irmãos. E sabe o que Paulo falou? O apóstolo Paulo é a coisa mais linda, irmãos, o que ele viveu. Porque por mais que ele fosse aquele homem grosso, vamos dizer assim, tem gente que acha que ele era grosso, né? Que ele era arrogante. Não, irmãos, é porque ele era muito sábio. Ele era muito inteligente, douto. Ele não era essas coisas ruins. Mas ele perseguiu os cristãos por falta de entendimento. Um dia Deus falou com ele: agora você vai padecer pelo meu nome. E sabe o que eu acho lindo no apóstolo Paulo? Eu acho lindo na prática. Porque é tão bonitinho ler, irmãos, mas bonito, melhor ainda é você cumprir o que ele fazia, na proporção que tem sobre a sua vida. Ele falou: eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ele estava querendo dizer com aquela mensagem o seguinte: que ele sabia que muitas vezes ele ia ter que falar 10, 20 vezes a mesma coisa, para que as pessoas acordassem, despertassem. Mas ele ia se gastar e deixar gastar pelas almas, porque a palavra de Deus diz que uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Então ele entendia o valor de uma vida, ele entendia o valor de cada pessoa que passava por ele. Então ele diz, decodificando esse versículo para o que a gente está falando hoje, ele estava dizendo assim: o que vier ao meu alcance para falar, eu falarei para essas vidas. Vai ter que falar mais vezes, eu vou falar de novo, eu vou me gastar, porque às vezes é um desgaste. Tem pessoas que a gente fala 1, 2, 10, 20 vezes, e a pessoa não se prostra, não se rende. Mas você está falando, irmãos. E eu te digo uma coisa: Isaías capítulo 55 diz assim: a palavra de Deus não volta vazia. Antes, Deus faz o que apraz a Deus essa palavra. Então tudo aquilo que a gente ministra, todo aquele desgaste que às vezes você tem, você que está cansado de pregar, você que às vezes está cansado de profetizar, de falar, de avisar, de ser atalaia, assim diz o Senhor: nenhuma palavra volta vazia. Está fazendo o que apraz a Deus naquele coração. Um planta, um rega, um colhe, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Faça a sua parte. Seja profeta na nossa geração. Seja profeta, seja a boca de Deus. As pessoas estão cansadas de ouvir coisas ruins. Elas querem ouvir algo de esperança. Elas querem ouvir, irmãos, elas precisam, não querem, elas precisam ouvir que Jesus Cristo vive e reina para todos sempre. Que Jesus está no seu santo templo. Que Jesus continua no controle de tudo. Seja a boca profética na sua geração, em nome de Jesus. Vamos orar, eu vou orar, vou encerrar essa mensagem. Que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Louvado seja Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos nessa hora. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tem falado. Nós te agradecemos. Pai, obrigado, Senhor, por esse chamado que o Senhor tem na vida de cada um. Mas que não seja só um chamado, que
Senhor. E que nós possamos fazer por onde, Pai. Meu Deus, abençoa as vidas, meu Senhor. Todas as vidas que estão escutando essa mensagem, abençoa, fortalece, levanta vozes proféticas na nossa geração, levanta pessoas com coragem, Senhor, não para falar o que as pessoas querem ouvir, mas para falar o que o Senhor quer falar para a geração, Pai. Abençoa, fortalece, faz o teu querer, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro e te agradeço, na certeza da vitória. Amém e amém.